A Eternit acabou de soltar o resultado do quarto trimestre de 2022 e foi um resultado que o mercado não gostou muito. Tá? As ações estão caindo 20% neste momento, enquanto estou gravando esse vídeo. Tá? Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo com a Eternit, por que o mercado não gostou muito do resultado. Mas antes da gente falar do resultado trimestral da Eternit, se você não me conhece, você é novo nesse canal, muito prazer. Meu nome é Matheus Silva, eu trabalho com mentoria e consultoria de investimento. Então, se você quer investir melhor, pode contar comigo, manda uma mensagem para mim. Primeiro link na descrição, onde você vai conhecer um pouco melhor sobre como funciona a mentoria e a consultoria. Beleza? Queria pedir para você também se inscrever nesse canal, né? São poucas as pessoas que falam sobre empresas menores, sobre small caps, como é o caso da Eternit. Então, se você quer ficar bem informado, se você quer realmente aprender a investir melhor, sugiro fortemente que você se inscreva nesse canal, porque além de se ajudar a investir melhor, você também me ajuda a levar a mensagem do investimento em boas empresas, em boas ações, para o maior número de pessoas. Beleza? Então, se inscreve, curte, compartilha e também confere o material da mentoria e da consultoria no primeiro link na descrição. Bom, vamos falar agora um pouco sobre o resultado da Eternit e por que o mercado não gostou muito. Tá? Mas antes de eu falar do resultado da Eternit, eu preciso deixar bem claro uma coisa para vocês. A indústria em que a Eternit está envolvida, né, que é a indústria de materiais de construção, ela teve ela desaqueceu no ano de 2022. Houve uma retração no ano de 2022 frente ao ano de 2021. Se a gente for ver, né, no consolidado de 22, a indústria como um todo ela recuou 7%. Daí a Eternit, como sendo o maior player do segmento de telhas, né, de coberturas, é natural que haja uma desaceleração junto com o mercado como um todo. Então, quando a gente compara 2022 com 2021, a base de 2021, né, aqueles resultados de 2021, são resultados num mercado em que a Eternit se valorizou, né, ela se beneficiou, porque o mercado estava muito aquecido, né, o mercado com juros baixos. É natural que as pessoas construam mais, que as pessoas comprem mais casas, mais apartamentos. Tá? Então, 2021 foi um ano atípico para a Eternit, porque o juro estava muito baixo, o que beneficiou a indústria. E agora, com a Selic subindo, é natural que o mercado ele deu uma esfriada, como aconteceu recentemente. Beleza? Então, tudo que eu falar a partir de agora, vocês têm que levar em consideração a realidade do mercado da Eternit. Agora, falando um pouco mais dos destaques, né, desempenho do quarto trimestre de 22 frente ao quarto trimestre de 21, receita subiu 8% para 313 milhões, o lucro bruto atingiu 79 milhões, com margem bruta de 25%. O EBITDA foi de 23 milhões, com margem de 7%. E o lucro líquido de 14 milhões, tá? Aqui eu não vou passar bem a mensagem da administração, ele fala um pouco do que a empresa está fazendo e tudo mais. É melhor a gente falar do resultado e depois a gente chega, a gente aponta os detalhes do que está acontecendo com a empresa. Bom, consolidado, né, o quarto trimestre de 22, a receita líquida houve um aumento aí de 7,9%, que nem falamos anteriormente, porém, de um trimestre para o outro, terceiro trimestre de 22 para o quarto, houve uma redução de 3,2%. O lucro bruto, né, uma redução de 34% frente ao mesmo período do ano passado e uma redução de 21% frente ao trimestre anterior. O lucro líquido, antes da gente falar do lucro líquido, vamos falar da margem, né, uma margem que houve uma redução bem significativa, 16% frente ao mesmo período do ano passado e 6% frente ao trimestre anterior. Lucro líquido, uma redução de 73%. Tá? Depois a gente chega lá porque o lucro líquido caiu bastante. Então, 73% frente ao quarto trimestre de 21 e 65% frente ao trimestre anterior. Tá? O EBITDA, uma redução de 67% frente a 21 e 54% frente ao trimestre anterior. Então, sim, o resultado da empresa piorou neste trimestre, tá? Mas eu acho que aí o mercado penalizou de forma injusta o resultado da Eternit. Bom, se a gente olhar para o acumulado do ano, né, pegar o ano cheio aí, 21 contra 22, receita líquida subiu 5,7%, lucro líquido caiu 49%, o EBITDA caiu 44,7%. Então, sim, houve uma piora bem significativa de um ano para o outro, beleza? Uma parte, né, do que explica o resultado do lucro líquido, tá? Eu queria chegar aqui na parte de custos. Bom,
A empresa diz que o custo subiu bastante, tá? Isso aqui vai ser, digamos assim, o X da questão para você entender sobre o resultado da Eternit. Se você pegar o quarto trimestre de 21 contra 22, né, o custo subiu 37% contra um aumento de receita de apenas 8%, 7,9%. Tá? Então, de um ano para o outro, o que impactou nesse aumento de custos, né? Então a empresa disse que houve um aumento de 29% no ano cheio, né? Então se a gente pegar aqui o ano 2021 contra 22, 29% do ano cheio, e o aumento se deveu a principais fatores do custo de matéria-prima, entre eles calcário, que aumentou aí 29%, cimento, que aumentou 28%, eles botam calcário de novo, que eu acho que houve um erro de digitação aqui, 29%, e resina de polipropileno, 22%, né? Também explicado pela inflação sobre materiais e serviços utilizados nas manutenções de fábrica e alta no preço dos combustíveis. Então, resultado-chave aqui, né, o porquê que o resultado da empresa piorou como um todo, a gente chega aqui no aumento de custos de produção de matéria-prima. Em algum momento, né, a empresa ela deve repassar esse aumento de custos. Não imagino que ela vá absorver todo esse custo que foi... Desculpa, pessoal. Todo esse custo que foi incrementado no custo da matéria-prima, tá? Mas sim, o resultado foi fortemente impactado pelo custo de produção. Agora falando sobre alguns segmentos específicos, né? O segmento de fibrocimento, que é o mais representativo no resultado. Houve um aumento de 5% frente ao mesmo período do ano passado em termos de volume, né? Então, quando a gente pega lá, no ano passado, houve um volume de 166 milhões de mil toneladas, para agora 174 mil toneladas. Então, mesmo com uma indústria piorando, ela conseguiu vender mais telhas, o que é importante para o resultado. Beleza? No acumulado do ano, houve uma queda aí de 9% no volume de telhas. Sistemas construtivos, que é uma parte menos significativa do resultado, uma queda de 23% no trimestre e um aumento de 8% no ano. Tá? Produção de fibra de polipropileno, uma redução de 33%. Da empresa fala que tem alguns gargalos de produção que ela está trabalhando para resolver isso, tá? E uma redução de 22% no ano, tá? De volume de produção de fibra de polipropileno. A Sama, né? O tal do amianto aí, que eles ainda extraem, que eles chamam aí de uma forma bonita de falar amianto é chamar de mineral crisotila, tá? Então o volume de vendas do amianto, do crisotila, teve um incremento de 32% no ano, desculpa, no trimestre contra trimestre, 23% no ano, tá? Vale lembrar que venda de mineral crisotila é dedicado única e exclusivamente para exportação, beleza, pessoal? Então aqui, receita em dólar. O que impactou também um pouco do resultado da empresa nesse trimestre foi queda no valor do dólar, tá? Então, quando a empresa, uma exportadora, quando ela vende em dólar, se você tem um dólar menos valorizado, né, um real mais apreciado, é natural que a empresa fature menos, o que comprime a margem. Beleza? Então, no geral, no ano aqui, a venda de mineral crisotila aumentou aí 32%, trimestre contra trimestre, 23% no ano. Agora, telhas de concreto, né? Então, aqui, bem pouco significativo no resultado, uma queda de 3% no trimestre contra trimestre. Desculpa, pessoal. Nossa, ontem à noite fomos dormir tarde. Miguelzinho aí, meu filho pequeno, não deixou a gente dormir direito. Então, desculpa o bocejo. Um aumento de 10% no volume no ano, beleza? Agora, quando a gente olha o consolidado, né, o mercado interno representou aí 213 milhões de faturamento no trimestre e o mercado externo 98 milhões. Vale lembrar que mercado externo, único exclusivamente exportação de crisotila, exportação de amianto. Tá? Ainda assim, a empresa teve um aumento na receita no trimestre, a boa parte do aumento foi por conta compensado pelo mercado externo, tá? Então a questão do amianto trouxe aí uma sustentação no resultado, mas o mercado interno houve aí uma queda, então o mercado interno caiu aí de 218 milhões para 213 milhões. No ano, o mercado interno caiu aí de 854 milhões para 814 milhões, tá? Então um aumento aí de 6% no consolidado, quando a gente olha os dois, né, as duas linhas, mercado interno e mercado externo. Então o mercado externo compensou
o mercado interno, beleza? Agora do lucro bruto, né? Fibrocimento representou 52%, né? A telha de fibrocimento representou 52% do resultado anual. E o mineral crisotilo, o amianto, exportação de amianto, 47%. Telha de concreto, apenas 1%. O pessoal pergunta também, Matheus, e a questão lá das telhas solares, né? Pessoal, isso aí nem começou a entrar no resultado ainda. É muito longe do que é o core business da empresa, que é as telhas de fibrocimento, né? Então, tudo que se fala de telha solar, projeto fotovoltaico, ainda é muito incipiente. Então, não estou levando em consideração, quando eu faço uma avaliação da empresa, eu não estou levando em consideração a questão da telha solar, beleza? Outros fatores importantes a respeito da gente considerar, né? Foi finalizado a aquisição da Confibra, tá? Que é aquela empresa, se não me engano, em São Paulo. Eles desembolsaram aí 110 milhões na operação. E a posição a Confibra tinha uma posição em caixa de 28 milhões, que é relevante foi relevante nessa aquisição. Então houve aí também um desembolso adicional de 28 milhões. A dívida ainda continua negativa, ou seja, tem mais dinheiro em caixa do que dívida. Tem 27 milhões em dinheiro em caixa, então alta de Selic não impacta em questão de dívida, tá? A empresa o resultado já é volátil pelo ciclo da construção civil. Seria ingrato com a empresa se ela tivesse ainda dívidas a arcar, né? E os juros da dívida estivesse prejudicando o resultado, tá? Então, pelo menos a empresa ela segue caixa líquido ainda, muito bom, tá? Até anormal para uma empresa de recuperação judicial, nenhum problema nesse quesito. A empresa fala que algumas dívidas concursais, né, no processo de recuperação judicial, Banco da Amazônia representa aí 85% da dívida concursal, fornecedores concursais 14% e credores trabalhistas, né, representam aí 18 mil reais apenas, então nenhum problema. É mais uma questão técnica, tá? Eu vou chegar aqui, ó, na parte onde ela fala da recuperação judicial, que ela está esperando aí um desfecho definitivo da discussão mantida perante o STJ, encontrando-se pendente de julgamento. No momento, o agravo interno interposto pelo Grupo Eternit, pleiteando-se que sejam restabelecidas as condições de pagamento dos credores de classe 1, previstas no plano de recuperação judicial, enfim. Enfim, o que está dizendo que a empresa está em recuperação judicial é mais um processo burocrático, né, que está pendente no STJ, tá? É questão de tempo até ela sair da recuperação judicial, até porque a empresa tem uma condição financeira bem tranquila, né, uma posição de caixa bem sólida. Não é de se esperar que a empresa tenha aí grandes... não é de se esperar que a empresa fique em recuperação judicial por mais muitos anos, tá? Isso é uma questão que deve acabar logo, logo. Telha fotovoltaica, a companhia seguiu comercializando telhas fotovoltaicas de concreto, utilizando 64 kW. Não sei exatamente o que é essa medida aqui, mas no quarto trimestre de 2022. Aí teve alguns projetos de modernização, o CAPEX, o projeto Greenfield, onde ela está abrindo uma nova unidade de fibrocimento, em Calcaia, no Ceará. Aqui, projeto de ampliação da unidade de Manaus, né, onde também diz que houve uma captação junto com o Banco do Amazonas. Aqui a questão da decisão do STF, a ação civil pública da SAMA, ainda continua produzindo regularmente, né, não deve mudar nada. Coisas que eu acho que o mercado está penalizando recentemente, né? Houve renúncia de 2 pessoas do conselho, tá? Renúncia do presidente do conselho de administração, que é o senhor Marcelo Gasparino da Silva, e também renúncia do Arlindo Porto Neto, né, que também faz parte do conselho de administração. Ambas as pessoas, né, então 2 de fevereiro e 14 de fevereiro, tá? Essas 2 pessoas aí saindo do conselho, que impactou no mercado. Aí, eu acho que os investidores não gostaram, né? E pode ter sido também uma venda de ação dos conselheiros, né? O que deve ter levado o resultado da Eternit para baixo. Beleza? Outros pontos importantes, né? Aqui quando a gente olha o balanço patrimonial, eu gosto de ver também reserva de lucros, né? A empresa tem 164 milhões de reservas de lucro, tá? Então, bem bacana isso. Isso quer dizer que em algum momento esse lucro pode ser distribuído, tá? Não acho que vai ser distribuído tão cedo,
mas pode sim criar aí um colchão de segurança para a empresa nos próximos trimestres ou eventualmente ano. Beleza? No resultado, gostei do resultado anual, acho que foi um resultado muito sólido quando a gente olha frente à indústria. Natural, o aperto na margem, bem tranquilo, tá, pessoal? Quando a gente olha com outras empresas de materiais de construção, a gente está vendo que é um processo natural que as empresas estão passando, então é uma empresa cíclica, né? Então quando a gente está chegando na parte baixa do ciclo, natural haver esse aperto, e quando a gente chega na parte alta do ciclo, aí sim a empresa rasga de ganhar dinheiro, como foi o caso do ano passado. Beleza? Então, eu vou discordar do mercado, melhor dizendo. Eu até abri o TradingView aqui. Só um pouquinho. Vou até abrir o TradingView para atualizar vocês com relação ao valor das ações da Eternit, tá? Deixa eu ver aqui. Ether 3. Ação caindo agora, deu uma aliviada. Ação caindo aí 16% agora. Então, assim, bem tranquilo, tá? Não acho que a empresa deveria ter sido tão... o mercado deveria ter penalizado tão forte as ações da Eternit. Obviamente que ninguém gosta de um resultado pior do que ele vinha sendo apresentado, mas, né, de novo, quando a gente leva em consideração o resultado da indústria, eu acho que é bem tranquilo. Beleza? No mais, pessoal, agradeço para quem ficou até o final. Se você se interessa em aprender a investir, aprender a escolher ações boas, baratas, que crescem e que pagam dividendos, segundo o link na descrição, um curso onde eu ensino você a escolher esse tipo de ação que foi o melhor, essa combinação, né, esses 4 fatores de ações boas, baratas, que crescem, que pagam os dividendos, essas 4 combinações foram os fatores que mais trouxeram retorno de longo prazo para o investidor de ações. Beleza? Muito obrigado e desejo a vocês ótimos investimentos.